sobre redes sociais. O Alisson vem da área de TI mesmo, e tem bastante contato com isso, com essas áreas. E ele tem uma visão interessante, que ele quer dizer assim, o que eu quero, né, de uma rede social. Que é, na verdade, a nossa visão também. A nossa visão é sempre assim, o que a gente quer, além do planejamento, todas essas coisas, né? Então é isso, e agradeço muito ter vindo aqui compartilhar conhecimento com a gente. Deixa eu apagar a luz para poder ficar mais... Bom, se você quiser se apresentar... Pode. Tá. Né? Se quiser apagar essa daqui, isso. pode. Se quiser se apresentar, então o Alisson, ele mesmo vai falar do percurso dele, né? Boa noite. Obrigado, Regina, pelo convite. Espero poder contribuir um pouquinho aí com esse assunto, né, interessante aí. A minha experiência trabalho desde 96 com automação de biblioteca, museu, arquivo, com sistema mesmo de automação e sempre ferramenta de software livre, né? Alguns aí já devem ter ouvido falar do ISO, MicroISO, INIS e agora ele é o ABCD, né? E é uma ferramenta, uma plataforma que tem muita gente usando, assim como tem outras plataformas também. E nessas implantações de sistema a gente acaba tendo contato com muita coisa. E normalmente a gente tem contato com a necessidade da empresa, da instituição, né? Então o que eu quero trazer aqui para vocês é essa questão mesmo do que é prático, da prática, né? Eu acho que essa coisa do que é ferramenta, o que é redes sociais, isso tudo vocês já passaram, já vivenciaram, e ninguém aqui vai ficar falando de código HTML, apesar de ser de TI, o objetivo não é mexer com a ferramenta, e sim a gente tentar entender por que isso é importante e como que eu posso aplicar isso no meu dia a dia. Outro aspecto também que eu quero abordar é assim, em nível sistêmico. Você é um gestor. O que isso vai impactar no meu sistema? Porque um ponto importante, e aí até coloquei aqui, né? Tecnologia e o ser. Por quê? Porque na verdade, assim, a gente atende a quem? A gente atende as pessoas. Esse é o nosso objetivo. Eu tenho sistema, tenho Orkut, Facebook, LinkedIn, mas isso serve para quê? Serve para atender. Então, a gente vai perceber aqui na apresentação que eu fiz que a gente vai ter uma ruptura do que está estabelecido para o que está vindo. Na verdade, não é que já está vindo, ele já veio e é a gente que está atrasado. Tá? Então, conversando com um sócio do escritório de advocacia, que a maior parte dos trabalhos que a gente faz é na área jurídica, e eu comentei com ele, eu acho que a gente está 25 anos atrasado, tecnologicamente falando. Ele falou assim, você está sendo conservador. Então, hoje, nós estamos tecnologicamente atrasados 25 anos. Então, a gente precisa correr. E essa é a percepção que a gente tem quando a gente vai para outros países, conversa com outras pessoas. Realmente, o que nós estamos fazendo hoje aqui, eles já passaram essa lição e já faz um bom tempo. Então, a gente tem que correr. E correr, mas não é correr para qualquer lugar, é ser assertivo também. Então, vocês também já devem ter experimentado algumas coisas, tentaram fazer uma coisa, não deu certo, aquilo não era bem assim, ou ficou muito trabalhoso. Então, nesse novo mundo, né, das redes sociais, da internet, dessas coisas todas, eu costumo dizer que tecnologia é muito perigosa. E eu sou de tecnologia. Mas você imagina, você compra um celular hoje, amanhã quanto que ele vale? Não vale mais nada. Paguei 400, 500 reais, mas não vale mais nada. Isso é muito perigoso. Isso é muito complicado, porque você faz um investimento muito grande e o retorno, que é o que a gente na área chama de ROI, retorno sobre investimento. Então, quem te contrata, ele quer um retorno. Então, você é contratado, por exemplo, para gerenciar as mídias sociais, trabalhar com isso. Tá, mas ele está te contratando para quê? Não é simplesmente para estar na internet. Isso já passou. Então, ele quer um retorno. E aí, como é que a gente vai obter esse retorno? Então,
A ideia é conversar sobre isso. Então eu vou fazer uma análise aqui sobre o ponto de vista de sistema. Então eu vou conjugando as duas questões, a parte operacional do dia a dia e essa parte sistêmica, né? Então o que nós tínhamos? Século passado. No século passado, as informações eram empurradas para o usuário. Clipping, e-mail, ser empurrado. Né? É isso que a gente tem que fazer, que é o tal do DSI, Disseminação Seletiva da Informação. Isso é século passado, né? Entendeu o século passado, né? Hoje a gente faz isso. Às vezes consegue fazer isso. Né? Você, profissional, determina o que o usuário quer. Aí você pega lá uma matéria e fala assim, ah, não, isso aqui não vai precisar, não. Ah, esse aqui vai precisar sim. Isso é o que a gente faz hoje, né? Quando o seu usuário, ou você, vai pesquisar no seu sistema, o que ele faz? Ele faz uma apresentação dos resultados, né? E trabalha de forma pós-coordenada. Ou seja, o cara ele tem que pôr a palavrinha, pesquisa, aí ele começa a analisar o resultado. Não é assim que funcionam os sistemas hoje? Né? Isso é pós-coordenado. Então, assim, o sistema ele não antecipa. Então, meio que a pessoa já precisa saber o que ela quer. E às vezes isso não é verdade. Linguagem técnica prioritária sobre a compreensão. Quantos advogados eu já não ouvi? Porque quando a gente vai fazer a implantação do sistema, isso é um ponto de vista meu, eu não faço sem bibliotecário. Mas não é porque eu quero fortalecer a área, é porque eu não quero ter problema. Porque já fiz a implantação e era a tal da secretária, e isso me dá uma dor de cabeça danada. O meu sistema é MARC, eu trabalho com classificação, eu trabalho com todas as normas, aí a secretária vira e fala, mas para que tudo isso? Então, na verdade, o que eu faço? Eu vou e tento colocar um profissional. E aí, o que eu tenho de retorno do sócio do escritório? Não, eu não quero. Por que você não quer? Ah, é muito complicado. Sabe, classificação. Teve um advogado que ele comentou comigo, ele falou assim, olha, antes de organizar, eu encontrava tudo. Depois que o bibliotecário veio aqui, eu não encontro mais nada. E estava tudo organizado, de fato, na classificação certa. Mas o que acontece? Ele tinha a organização dele. Ele queria a informação do jeito dele. E aí, como é que a gente vai trabalhar essa questão? Outro dia, o advogado chegou para mim e falou assim, mas isso daqui não é direito... O que é? É direito constitucional. E não é direito constitucional. Só que dentro da ótica dele, ele queria colocar dentro de direito econômico. Porque o foco dele, do escritório dele, é direito econômico. E aí? Aí a bibliotecária, ela teve que reclassificar, ele fez. Então, assim, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que existe um limite entre a técnica e atender o seu usuário. A gente vai ter que ter o quê? Um bom senso nesse sentido. E o que eu percebo nos sistemas hoje é que eles são muito quadrados, eles são muito rígidos. Então ele não te permite essa flexibilidade. Tá? Mas isso aí é coisa do passado, né? O que a gente tem quando a gente fala de sistema? Sistema de caixinha. Né? A empresa desenvolveu lá, tem a telinha de cadastro. Você não pode mudar, você não pode mexer, não pode pôr um campo, tirar um campo, não pode... Sistema de caixinha. Por que ele não pode? Por que ele tem essa limitação? Porque a empresa precisa distribuir isso para um monte de pessoas para ele ter lucro. Ele não vai chegar e falar assim, como é o seu nome? Arlete. Fala, Arlete, então. Aí a Arlete chega e fala assim, olha, eu precisava de um campo aqui com a cor do cabelo do autor. Mas para ela é importante a cor do cabelo do autor. O que a empresa que trabalha com software de caixinha ou um software que não permite customização fácil vai falar? Ele não vai falar não, porque vai ficar chato para ele. Ele vai falar assim, não, tudo bem, então custa 3 mil reais. Ah não, então eu ponho em notas. Não é isso? É?
Então a gente trabalha nos sistemas, você vê muito tecnologia muito fixa. Isso é livro, isso é capítulo, isso é analítica, isso é periódico. Tá bom, mas aí eu tenho uma apresentação no YouTube. O que é isso? Onde eu catalogo isso? Eu tenho um CD que tem vídeo, tem base de dados que eu consulto, é uma multimídia. Então o que eu estou querendo dizer assim, a gente está numa era da convergência das mídias. Então chega uma hora num site que você tem áudio, vídeo, um PowerPoint. E aí? Como é que o seu sistema vai catalogar? Como é que você vai catalogar isso no seu sistema? Infelizmente, as decisões de adoção de sistemas é top-down, cima para baixo. O chefe manda, eu faço. Isso não dá mais para acesso. Né? Temos limitações da tecnologia que foi implantada, então o sistema há 10 anos atrás ele vai ter uma tecnologia que hoje já mudou. Na área de TI isso muda muito rápido. Então aí outro dia apareceu o tal do Orkut, aí apareceu o Facebook, aí é o Twitter, aí é o LinkedIn. E aí? Seu sistema, como é que ele vai acompanhar tudo isso? Se a tecnologia, quando eu falo tecnologia, é linguagem de programação, linguagem de banco de dados, e as limitações de servidor, de espaço, de acesso. Então aqui, às vezes na academia, a gente fala muito, não, porque aí você pode conectar, ligar, e você chega na empresa, o tal do firewall não deixa nem abrir o Google. Não é isso que acontece no dia a dia? É isso que acontece. Eu não consigo abrir Gmail. Ah, não, mas não pode abrir Gmail. Tá, mas e aí? YouTube não pode? Não, YouTube também não pode. Vocês já viram a quantidade de coisa interessante que tem no YouTube? Por exemplo, todas as palestras da Abrainf que a gente está fazendo está indo para o YouTube. Só você procurar lá no YouTube Abrainf, você tem todas as palestras. Eu gravo com o notebook em tempo real. Esse é um novo mundo. Eu vou fechar os olhos a isso. Outro dia eu estava comentando, e aí quando você coloca um vídeo lá no YouTube, ele faz uma estatística de assistência. Então, por exemplo, você consegue descobrir, durante uma palestra de 1 hora, minuto a minuto, qual foi o minuto mais assistido. Então aí você vê, por exemplo, um palestrante que tem alto índice de assistência e troca de palestrante e aí cai. Isso é o feedback. Lembra da bibliometria? Olha ela agora mudando de jeito. A técnica é a mesma, a ideia é a mesma. Como ele fala, catalogação sempre é a mesma coisa, só que o assunto, né, a materialidade, o que você vai trabalhar é um pouco diferente. Então, aí, né, uma pessoa de TI falando para você, não se iluda com TI. TI é muito perigoso. Né? Na verdade, a gente tem que deixar de focar a tecnologia e focar o negócio, as pessoas. É ali que a gente quer chegar. Né? Então, hoje a gente desenvolve portais nos escritórios e um portal, qual é a proposta do portal? É congregar tudo. É tudo de tudo, asterisco, ponto, asterisco. Né? E aí o que acontece? Você vai ter vídeo do YouTube, você vai ter palestras, você vai ter apresentações. E aí o que a gente começa a ter a necessidade? De ter que criar bases de dados. E aí então se o seu sistema ele não é flex, e aí como é que você vai fazer? Vai criar base de dados em quem? Em Excel? Access? Aí não dá, né? Aí complica. Então assim, todas essas tecnologias aí, Pinterest, blogs, fóruns, então assim, hoje tem tudo isso, amanhã vai ter outra coisa, e daqui a mais uns 5 anos vai ter outra coisa nova também. Essa é a regra, não vai ser mais exceção. Então a gente tem que começar a trabalhar com essas questões. E o seu sistema vai ter que conseguir pegar isso, vai ter que conseguir catalogar. Então, por exemplo, no dia saiu um blog aí, né, que a Dilma renuncia. Isso aí era uma matéria de jornal, né? Aí você vai acessar e, na verdade, o cara falando, você acha que vai ser tão fácil assim e tal, e descendo, é uma matéria que ele fez falando por que isso não iria acontecer. Então, o que acontece? Se o seu sistema ele tem mecanismo de indexação automática, ele vai pegar uma informação dessa e vai indexar no seu sistema
E quando alguém procurar, vai aparecer uma matéria que a Dilma renuncia. Perceberam a complexidade disso? Porque até então o que acontecia? Quando chegava uma informação dentro da biblioteca, você como profissional, você filtra aquela informação, você valida aquela informação. Na internet a gente não tem mais essa certeza do que é verdadeiro e não é verdadeiro. E aí, como é que a gente cataloga uma notícia dessa? Não vou catalogar? Então, a gente tem que tratar essa informação e dizer para o usuário, isso daqui é, né, um artigo de ficção científica, né? Ficção. Mas se você está no escritório e trabalha com esse tipo de informação, isso é importante. Percebem? Então, o que acontece? As redes sociais, as mídias sociais, todo esse mecanismo, né? A gente está falando de network, tá? Rede. Ele vai gerar muita informação. Mas nem toda informação vai ser útil. Mas você também não vai conseguir dizer se aquilo é útil ou não é. Por exemplo, um caso interessante na área jurídica. Tem-se o costume de fazer DSI, né, que são chamados de clippings. E alguns advogados, eles... só explicar para vocês por que eu cito a área jurídica, porque é quem investe em informação no Brasil. Só existem duas áreas, a área da saúde e a área jurídica. O resto não investe em informação. Né? A área da saúde porque morre, a área jurídica porque vai preso. Então, é por isso que se investe. E advogado ele ganha dinheiro com informação. Então você não vai ter um escritório de advocacia que mantém 7 bibliotecários, uma equipe de 18 pessoas à toa. Porque eles ganham dinheiro com isso. E aí o que acontece? Só que assim, para você fazer a mão do advogado abrir é uma coisa difícil. Então eles questionam demais a biblioteca. E aí a gente não está falando só de biblioteca, a gente está falando de gestão de conhecimento, arquivo, tudo uma coisa só. E aí eles questionam se é válido você manter o pessoal alimentando a base de dados de clipe. Isso tem no Google. Se eu precisar, eu peço para uma empresa que faz clipagem. Você fica meio naquela, e aí, mantenha ou não mantenha? E aí a gente teve a resposta disso. Passam uns anos, né? E aí um belo dia acontece um caso da Parmalat. O advogado vira e fala, eu quero tudo que tem sobre a Parmalat. 2 minutos. Você vai na base de dados, Parmalat, ele busca textualmente, notícias indexadas, você entrega para ele um dossiê sobre a Parmalat. E aí você percebe nas notícias que saíram sobre a Parmalat que eles estavam se preparando para dar o cano no mercado. Então, no momento saiu uma notícia que a Parmalat estava vendendo um ativo, estava mudando um gerente, o diretor tinha saído, tudo preparação para quebrar a empresa. E aí você pega aquele dossiê, embasa um processo jurídico e mostra a má-fé. E aí, valeu ou não valeu a pena alimentar a base? Esse é o ponto. Quer dizer, então o que ocorre? A tecnologia ela vem e meio que ela cria uma nuvem em cima do que a gente conhece. E às vezes as pessoas começam a falar, não, isso não precisa mais. Biblioteca vai acabar. Todo mundo já ouviu isso. Só que no mês passado foi inaugurada a maior biblioteca da Europa, em Birmingham, que fica na Inglaterra. A biblioteca vai acabar? Como é que pode isso? Então eu tenho milhões e milhões de dólares lá investidos. Eles têm um prédio, não sei se vocês viram essa matéria sobre essa biblioteca. Bom, primeiro que o acervo não fica na biblioteca. Ele fica num prédio e o acervo ele é fechado hermeticamente com nitrogênio. Não ter problema de praga. E quando você vai no sistema e pede um livro, isso vai via sistema para esse depósito, vai o robozinho, ele cata o livro, né, traz, e aí quando você vai no outro dia lá na biblioteca, está lá o seu livro. Fantástico, espaço maravilhoso. Então, na verdade, assim, as bibliotecas, elas passam hoje a ser espaço de aprendizagem. Onde você vai ter interação de mídias, você tem espaço para aprendizado.
né? Então, mas o livro ele vai permanecer. E-books. Então, na verdade, a gente está agregando coisas, a gente não está selecionando coisas, né? Excluindo. Ah, não, agora chegou o e-book, então eu não quero mais livro. Né? Então, por isso que eu falo para a gente não se iludir com a tecnologia. A tecnologia ela é bonita, mas ela tem que ficar no lugar dela. Né? E aí a gente tem que administrar, e o seu sistema ele vai ter que se comportar desse jeito. Então, por exemplo, né, muitas empresas e escritórios estão investindo em aparecer onde? No Facebook e no LinkedIn. Né? Mas quem vai gerenciar essas informações? Criar uma conta lá no LinkedIn, no Facebook isso é fácil, isso eu consigo. Mas não adianta você chegar lá no LinkedIn, última atualização 2009. Isso daí, na verdade, acaba, né, denigrindo a imagem da empresa. Só que assim, aí o que acontece? Aí é o pessoal de marketing. Ah, ok, o pessoal de marketing vai lá, cria conteúdo. Mas quem é que armazena essa memória da empresa? O profissional tem que ir lá, indexar, catalogar. Porque depois que a empresa faz 20 anos, o que acontece? Olha, queremos lançar um livro dos nossos 20 anos. Ah, tá, pois bem, mas e aí? Cadê a informação dos 20 anos? Ah, tá aí no computador aí, ó. A gente está fazendo um projeto numa empresa que eles contrataram uma bibliotecária, ela chegou lá, eles vão fazendo 30 anos, né? Então eles querem fazer lá um álbum com as fotos maravilhosas, tá? Mas quem que era esse cara nessa foto aqui? Ah, já morreu, já, não sei quem. Quer dizer, não adianta colocar uma foto, você não sabe se é do primeiro presidente da empresa, se é do segundo. Né? Então, quer dizer, se, daí vocês vão entender a história dos 25 anos de atraso. Se nem foto eu estou conseguindo sensibilizar as empresas que eles têm que criar a memória, imagina de material digital, que isso é uma loucura. Eu falo que isso daí é pior que rato, né? A informação digital ela se prolifera de uma forma assim incrível. É um grande mercado. Então, inclusive até a gente ia contatar e pedir para uma bibliotecária vir também, mas ela não pôde, que ela só trabalha com isso. Ela trabalha numa empresa que faz, hoje ela trabalha em várias empresas, mas hoje ela está trabalhando numa empresa bibliotecária que ajuda essa empresa a fazer levantamento de informação para desenvolvimento de produtos. Tipo assim, a empresa quer desenvolver uma geladeira, sai a campo para coletar informação, é a bibliotecária que está fazendo isso. Né? Então, o que a gente está percebendo? Né? Que tudo isso está mudando o perfil do profissional. Né? E vocês estão aqui se atualizando exatamente para isso. Né? Então, o que importa realmente? Depois de tudo isso e ver o que né? Primeiro que o trabalho é todo seu. Tá? Então, portanto, todo serviço novo significa mais trabalho. Então a ordem do dia é simplesmente. É ótimo. Eu sou dono de empresa, eu chego lá para o bibliotecário, olha, vamos aqui criar um novo serviço na página que vai ter essas informações. E aí você já coloca no Orkut, já coloca no LinkedIn, coloca no Facebook. Sim, mas como a gente vai operacionalizar isso? Né? Então eu vejo muitas bibliotecas, bibliotecários querendo inovar, mas tem uma resistência muito grande da empresa. Porque é o seguinte, ele quer fazer a coisa nova, mas você aumenta a equipe. Não, contratar gente aí não pode. Não pode. Tem que fazer com as mesmas pessoas. Então a ferramenta que você está trabalhando, ela tem que te ajudar. Não tem que te atrapalhar. Né? Então, mais uma vez, a ferramenta ela tem que ser flex. Tá? Então eu fiz aqui alguns critérios, né? Que quando você está na avaliação do sistema, quando você está fazendo esse pensamento aí, né? Essa análise mesmo, então o que você tem que verificar na sua ferramenta? Quão flexível ela é para você inovar? E aí quando a gente fala em flexibilidade, você tem que analisar custo, tem que começar a analisar a tecnologia. Então, por exemplo, hoje a gente percebe
que o bibliotecário, o profissional da informação, ele passa a ter que conhecer sim de tecnologia. Você tem que entender sim qual é a diferença entre o SQL Server e o Oracle. Você não precisa saber usar, você não precisa saber instalar, mas você tem que saber o que é. Você tem que saber sim que linguagem que é que aquele software está programado. Por quê? Porque isso impacta em custo. E uma regra é a seguinte, você vai ter que mexer nesse sistema uma hora. Então, antigamente era assim, eu comprava um sistema de biblioteca, eu tinha certeza absoluta que eu não ia precisar mexer. Porque livro é livro, catalogação é catalogação. Só que hoje, qual é a regra? Hoje a constância é mudança. Então, você sabe que você vai ter que mexer. Então, quando você chega para especificar um sistema, você já tem que perguntar, mas espera aí, dá para mexer? Ah, dá. Todo fornecedor vai falar que dá. Tá? Quanto custa para mexer? Porque no final da história, é isso que vai pegar. E quanto custa para depois atualizar a versão desde que você mexeu? Porque esse é o ponto. Veja bem, uma empresa ela faz um software para distribuir para milhares de pessoas. Para quem desenvolve software, é impossível eu gerenciar uma versão para ela, uma versão para ela, uma versão para ela. Isso é impossível. A empresa não faz software. A Microsoft tem só Windows diferente? Não. De baseada, porque é assim que eles ganham dinheiro, diminui o suporte. Só que, por outro lado, você vai ter que se adequar ao software. Então, a máxima é essa. Quem tem que se adequar a quem? É a catalogação que se adequa ao software ou o software que se adequa à catalogação? E com esse mundo que a gente está vivendo, de coisas novas, de invenções e sabe Deus mais do que vão inventar, eu tenho que ter, no mínimo, essa flexibilidade. Né? Então, no seu projeto de sistemas, né, que é o que nossa ideia hoje, trabalhar com redes sociais, e que isso impacta sistemicamente falando, tem que ser flexível. Porque você tem sistema, às vezes vem para apoiar o processo, mas de repente você tem que mudar todo o seu processo para funcionar o sistema. E ainda não vai atender. Não. Por quê? Porque às vezes você muda o processo por causa do software, aí chega lá na ponta, ele não faz o que você fazia. Então assim, de fato, hoje, o mundo está mais complexo. Isso sem dúvida alguma. É menos pessoas, só algumas constantes. Menos pessoas, equipes reduzidas, maior serviço, maior complexidade, mais tempo de execução, mais cobrança, né, na velocidade. Outro ponto importante, a perenidade do sistema. O que é isso? Veja, muitas empresas optam por desenvolver in-house. Ah, não, a nossa equipe de informática vai fazer. Quão perene é isso? Porque enquanto você está desenvolvendo um sistema, tem lá uma equipe alocada, tem um recurso alocado, um budget alocado. Aí terminou o sistema, o que você vai fazer com aquele povo? Vai mandar embora, vai realocar. E aí quando você precisa de uma manutenção ou de uma inovação, cadê aquelas pessoas? Ah, mas é tudo linguagem, tudo... Programa, computador. Por que programa é regido pelas leis de direito autoral? Por que não é patente? Porque é uma criação intelectual. Um software é como se eu estivesse escrevendo um livro. Então, pegar um software é a mesma coisa que pegar um livro e dar o meu livro e falar para a Regina, Regina, agora você termina o meu livro. Ela vai conseguir terminar com a mesma ideia que eu comecei? Nunca. Por mais que ela se esforce. Software é assim. Então, o seu software ele tem que ter essa visão de perenidade, de continuidade. E quem é responsável por definir isso são vocês. Não é o dono da empresa, e muito menos o programador. Né? Então, percebem a questão que eu estou comentando? Então, assim, esse conhecimento das ferramentas, da sua interação, do que a empresa quer fazer. Então, hoje eu vejo bibliotecários participando de planejamento estratégico das empresas. Outro dia tem uma bibliotecária que ela estava participando da reunião de marketing da empresa.
planejamento estratégico do marketing. Mas o que isso tem a ver com a biblioteca? Tem tudo a ver. Porque quando eu, como contratante, como dono da empresa, eu quero que você componha, minha gestão de conhecimento ela é global. Isso é uma empresa de consultoria internacional e eles geram muito material para cliente. Apostila, treinamento. Quer dizer, isso, quem é que tem que indexar isso? Quem que tem que acomodar isso? E ninguém quer mais papel, o pessoal quer tudo em meio digital. Né? Por exemplo, um exemplo muito claro, que isso já está sendo debatido já há uns anos, com relação à atualização tecnológica e metodologia. Então, quer dizer, essa questão do software que eu coloquei, a equipe ela precisa estar em contato com o mercado, por questão de mudança de linguagem, programação, mudança de banco de dados. Só que essa mesma equipe que está focada em tecnologia, também tem que estar focada na área da ciência da informação. Se chegar para um programador e perguntar para ele assim, mas e aí? Como é que a gente faz para ajustar o nosso software aí para o FRBR? O F o quê? Não é isso que ele vai falar? O desenvolvedor vai falar isso. Não, mas agora eu vou catalogar aí baseado no RDA. Não é isso que vai acontecer? Então, na verdade, essa equipe, por isso que não dá mais certo essa coisa de desenvolver in-house. A equipe ela teria que ser multidisciplinar. Entendendo o que você está fazendo, então, isso não existe. A não ser que seja uma empresa de desenvolvimento de software para a área de gestão de conhecimento e informação. Percebem a questão? Então, o que eu estou percebendo é o seguinte, você tem que ter especialistas. Você é especialista em que área? Você é especialista em repositórios? Bom. Eu sou especialista nisso. E aí você vai juntar vários especialistas e compor as suas soluções. Então, uma coisa que eu tenho visto também, e eu acho que a própria formação do bibliotecário acaba impondo isso, é que você tem que ser um especialista em generalidades, né? Você sai para fazer tudo. Se pintar uma biblioteca jurídica, você está capacitado. Se pintar uma biblioteca escolar, opa, vamos que vamos. Isso é só aqui que acontece, isso é só no Brasil que acontece. Lá fora é ao contrário. Você tem uma área e você se especializa. Então assim, já na origem, vocês já saíram no menos 10. Porque vocês... E isso causa uma pressão muito grande. Isso causa uma cobrança muito grande. Não, eu tenho que saber. Não, você não tem que saber. Você não é obrigado a saber tudo isso. Você é obrigado a correr atrás de quem sabe. Mas você não é obrigado a dominar tudo isso. Isso é impossível. Tanto é que, por exemplo, o bibliotecário que entra na área jurídica dificilmente atua em outro segmento. Não tem como, é impossível. Né? Então, perceberam essa questão da equipe estar ligada no que está acontecendo com a área da ciência da informação. Então, por exemplo, esse trabalho que a Abraine está desenvolvendo de tentar conectar os profissionais. Nessa última palestra que a gente teve uma professora lá da USP, né, que ela fez pós-doutorado dela, né? Ela fez na parte de matemática, na parte de inteligência artificial. Muito legal. Né? Foi muito a Renata. Né? Era a Renata, né? Renata, né? Ela chama Renata. Depois tinha o Charley, né? Da parte de arquivo, né? Para fazer essas conexões, né? Mas sabe o que ela pontuou como sendo assim uma coisa, né, o diferencial? É que quando ela foi fazer, tinha profissionais de várias áreas. Matemática, filosofia, engenharia. Coisa que aqui no Brasil não é. Né? Ciências exatas, ciências humanas. Como se o conhecimento fosse assim separado. E não é. Percebe? Porque não tem como a gente saber de tudo. Não tem como. Né? Bom, então é mais ou menos isso daqui que eu imaginei, não sei se é por aí, né? E aí a gente podia conversar um pouco sobre isso. Tá? Tirar alguma dúvida. A minha ideia é o quê? Era passar o que o mercado enxerga como sendo útil. Então, se eu vou contratar você,
quero que você gerencie as minhas mídias sociais, então o que você vai ter que fazer? Então é mais ou menos essa ideia aí. Obrigada, gente. Eu vou acender a luz para a gente poder. Se vocês toparem, acho que você poderia fazer um